não importa como que nós estamos vivendo, de que maneira e que estágio que nós estamos na nossa vida, nós nunca estamos sozinhos. Quando nós temos essa consciência de que não estamos sozinhos, facilita o nosso entendimento para com as leis naturais. Muitas vezes, nós temos dificuldade de compreender o que ocorre na nossa vida e também temos dificuldade de compreender as leis naturais de Deus. E, às vezes, por causa disso, nós transferimos responsabilidades a quem não cabe. Por exemplo, é normal nós ouvirmos as pessoas comentarem assim: poxa vida, por que a minha vida é tão difícil? Por que eu carrego tantos obstáculos? Por que a minha cabeça é tão perdida? Por que eu devaneio tanto? Por que eu crio tantas fantasias? E isto, ao fazermos isto, o que nós estamos pensando? Que não é tão fácil ou que Deus faz as coisas de uma maneira diferenciada. Por exemplo, Deus cuida muito da vida de uma pessoa, faz com que ela seja feliz, que ela tenha muita saúde, que ela tenha o melhor trabalho, que a vida financeira dela é fantástica, que ela tenha um corpo maravilhoso, que tudo só dá certo. E a outra pessoa sente-se um zero esquerda, porque não consegue um bom trabalho, porque não conseguiu estudar, porque não se sente bonito, ou porque tudo em torno dela é muito difícil, se transforma em várias dificuldades, se transforma num obstáculo, uma prova atrás da outra, quando não está com dificuldade financeira, está com dificuldades com saúde. E ela fala, poxa vida, será que Deus faz as coisas separados, para um muitos e para outro nada? São muitas perguntas que às vezes fazemos quando não compreendemos o nosso princípio, quando não compreendemos o porquê que nós estamos numa vida encarnada, quando nós não compreendemos qual o verdadeiro sentido ou qual a finalidade da nossa vida. Eu sei que, às vezes, nós achamos que não adianta perguntar para o universo, porque ele não vai responder. Mas, às vezes, nós precisamos retomar alguns princípios. E o primeiro princípio que nós devemos retomar é que a nossa vida não é apenas a vida física. A vida só é completa quando ela tem a vida física, mas também tem a vida espiritual. Nós não somos só um corpo de carne, um monte de células que respira, que fala, que pensa, que toma decisões e que um dia, por algum momento, nós vamos desligar desta vida e vamos deixar de existir. Nós temos um outro princípio. E este princípio, quem trouxe, quem ensinou com maior profundidade, melhor dizendo, foi Jesus, que ele disse que o corpo de carne vinha, nós sabíamos de onde vinha, nós sabíamos de onde tinha surgido. E isto é verdade, porque nós nascemos numa família, nós temos um nome, nós temos um sobrenome, e nós sabemos de onde viemos. Conhecemos parte dos nossos antepassados. Mas o espírito, nós não sabemos de onde vem. Estas são as palavras de Jesus. Jesus está falando isso para Nicodemos, quando ele pergunta como que ele faria, como que ele poderia fazer para conhecer as coisas de Deus, o reino de Deus. E Jesus disse que ele tinha que nascer de novo.
E ele pergunta, mas como pode um homem velho adentrar o ventre de sua mãe? E ele disse, mas se eu te falo de coisas da terra, você não sabe o que eu estou dizendo? Você, em outras palavras, ele queria dizer assim, você que é um doutor da lei, e eu estou te falando das leis naturais, você não sabe? Imagina se eu te falar das coisas dos céus. O corpo é corpo, a carne é carne, você sabe de onde veio, para onde vai. Mas o espírito não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Ele só assopra onde quer. Nicodemos não compreendeu o que é nascer de novo. E mesmo nós, muitas vezes, não compreendemos o que é nascer de novo. Estamos no século XXI, 2021 anos, e muitas vezes, e muitos de nós, entende que nascer de novo talvez fosse descer as águas do batismo, lembrando o ritual de João Batista, eu vos batizo com a água para se arrepender de vossos pecados, mas aquele que virá após mim batizará-vos com o Espírito Santo. E mais à frente, Paulo diz que no futuro, nos outros tempos, lá bem longe dele, os homens falariam, seus velhos terão dons da profecia, os seus jovens sonharão, vão falar de coisas que não sabemos ainda. Nós sabemos que hoje nós temos o dom da profecia. Nós sabemos que hoje nós falamos de coisas que muitos irmãos nossos não sabem, não conhecem. Mas é tempo de despertar a consciência para Deus, despertar a consciência para as leis naturais, despertar a consciência para este ensinamento de Jesus. Terás que renascer se quiser descobrir como é feito o meu reino. O meu reino é feito de paz, o meu reino é feito de amor, o meu reino é feito de harmonia. E para isso devereis buscar a perfeição como o Pai é perfeito. Que perfeição é esta? É valorizar o nosso corpo físico, que ele é um instrumento do aperfeiçoamento. É com o corpo físico que nascemos, aprendemos e renascemos e aprendemos muitas outras coisas. E ele é um instrumento de aperfeiçoamento do nosso espírito. Por isso ele precisa ser valorizado. Para isso ele precisa ter cuidados. O nosso corpo físico precisa de tantos cuidados e ele é de alto valor que Jesus se referiu a nós como a pérola de grande valor. E ele disse que nós éramos essas pérolas. Que pérolas é esta, onde ele vendeu tudo o que tinha? Quando Jesus conta essa parábola, a gente muitas vezes pensa assim, Jesus está falando de um reino, de um homem que vende as suas coisas para comprar uma pérola de grande valor. Vamos analisar com o despertar da consciência. Jesus é o governador da terra, o nosso mestre, tão evoluiu, o espírito mais evoluído que já pisou a terra. Para nascer, para nos ensinar o amor, ele precisou adensar o seu corpo espiritual. E para ele condensar esse corpo espiritual, ele precisou de tempo, de muito tempo, se nós colocarmos no nosso tempo físico. E enquanto ele estava adensando o seu corpo espiritual para nos ensinar, ele estava enviando outros homens, outros profetas. Nós falamos de Moisés, nós falamos de Elias, nós falamos de Davi, falamos de Salomão,
falamos de Isaías, gostamos mais de um ou de outro, de José, de Jacó, que se torna Israel, e hoje uma nação representada por todos estes clãs, todas essas pessoas enviadas, e enquanto ele condensava, todos eles falando da vinda de Jesus, esclarecendo desde Moisés, desde Daniel, e às vezes nós ousamos dizer que não tivemos informações o suficiente, e é por isso que nós ainda estamos patinando no conhecimento, patinando no aprendizado. Mas estes homens já falavam daquele que viria, daquele que traria a esperança. E é claro, é lógico, que nós ainda lutamos muito para compreender os sentimentos, tentar despertar esta consciência, porque, afinal de contas, desde o primeiro vestígio do homem na Terra, nós lutamos com os instintos e não com o sentimento, e é claro que nós, parece-nos, que somos muito mais próximo das cavernas do que dos verdadeiros reinos celestes. Ainda maceramos o nosso corpo, ainda abusamos do nosso corpo, ainda usamos drogas ilícitas e drogas lícitas, abusamos dos remédios, abusamos do tabaco, abusamos do álcool, abusamos de outros alucinógenos, nós maceramos a nossa esperança no pilão das iniquidades, dizendo que a vida é cansativa, que a prova é muito difícil, que ninguém compreende a gente, que estamos sozinhos nessa terra e que ela é um vale de dor, um vale de lágrimas, esquecendo das nossas tradições, esquecendo desses homens pioneiros, trazendo esperança. E olha que não estou falando apenas daqueles que estão na tradição bíblica, nós podemos falar de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, podemos falar de Epíteto, podemos falar de Zoroastro, de Hermes Trismegisto e tantos homens que descreve a história, que fala que o homem precisa se conhecer, se descobrir e despertar, porque a verdadeira vida não é a vida física, mas a vida que nos leva aos planos celestes. E não apenas nós que somos cristãos, que compreendemos isto. Os homens que não são cristãos também diz a mesma coisa. Todos falam de um mundo celeste. Pode chamar de o reino de Alá, pode chamar do reino dos céus para o cristão, pode chamar de nirvana para o budista e qualquer outro nome espetacular. Nós sempre sabemos que o homem que desperta a consciência tem sim a oportunidade de um mundo melhor e de um lugar melhor. Mas e aquele que se arrasta, que se retarda, que fica para trás? Será que somos esquecidos? Porque se nós estamos numa escola de provas, de expiações, e se nós ainda sofremos, não é porque somos missionários, não é porque somos espíritos bons, não é porque nós já galgamos a escala da felicidade, mas é porque somos reincidentes, porque estamos aprisionados porque o juiz nos alcançou. Referência de Jesus também com relação a isso. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho para não acontecer do juiz te prender. E te digo mais, que não sairás de lá até pagar o último ceitil.
Quantos ceitis? Será que temos ainda para pagar? Qual será que é o tamanho da nossa dívida? Qual será o tamanho do nosso pecado? Por que será que nós ainda estamos nos arrastando? Perguntas e muitas perguntas. Mas devemos lembrar de Jesus dizendo: aquele que desperta e que vem pós mim, renuncia às coisas, carrega a sua cruz. Aquele que desperta. Por isso, a necessidade de despertarmos de que não somos apenas um corpo físico, que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, mas com total capacidade para desenvolver todas as aptidões do universo, para alcançar a verdadeira sabedoria, aquela perfeição que se aproxima do Pai. Quando Kardec perguntou para Agostinho como era para chegar aos reinos celestes, ele diz: aquele que já conhece todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas, aquele que adquiriu a perfeita sabedoria, habita no reino eterno de Deus no mundo celeste. Precisamos, meus caros amigos, precisamos, caros irmãos, permita-me assim chamá-los. Precisamos despertar e sonhar com os mundos felizes, ter uma meta, criar um objetivo, ter uma visão de futuro, o que desejamos para o nosso futuro. Porque quando nós começarmos a desejar um futuro de luz, um futuro de paz, um futuro de harmonia, aí sim, nós estaremos subindo os degraus daquela escada tão bem representada no sonho de Jacó. Uma escada onde os anjos desciam para falar com um homem que tinha errado e que voltava para reconciliar-se com o irmão. Nós somos essa representação. Somos homens que erramos. Erramos e erramos muito, mas já almejamos o acerto, porque já despertamos a nossa consciência para as leis naturais de Deus. Se só existe Deus, o Espírito e a matéria para o aperfeiçoamento, precisamos começar a conhecer cada um destes elementos. Conhecer Deus é o primeiro passo. Jesus, quando se fez homem, quando ele se condensou, que segundo as tradições ele gastou mais ou aproximadamente 4.000 anos nossos para se condensar. Antes que alguém se pergunte onde que eu tirei isso, é um cálculo baseado do princípio da Gênesis bíblica até o nascimento de Jesus. Dá aproximadamente 4.000 anos. Não podemos esquecer que é lá na Gênesis bíblica que tem a promessa de Deus falando ao homem que tinha caído, nós que teríamos que recomeçar as nossas experiências, de que ele enviaria um que nos alcançaria, que nos elevaríamos aos reinos celestes outra vez. Desta promessa até o seu nascimento, aproxima-se de 4.000 anos. E os amigos espirituais nos diz que essa demora é para que ele pudesse condensar-se, a diminuir a sua luz, para conseguir se fazer matéria na carne. E o profeta João
fala de uma maneira tão bela. E o princípio era o verbo, aquele que tinha vontade, e o verbo se fez carne. Nós também somos verbo, nós também temos vontade, nós também somos carne em experiência, em aprendizado, despertando a nossa consciência e se abrindo para o princípio. Joana de Ângeles nos diz que desde esse princípio remoto, desde esse primeiro momento que temos que tomar essa consciência, até os dias de hoje, nós carregamos cada uma dessas sabedorias. Escorregamos, caímos, levantamos, avançamos, estacionamos, regredimos, caímos outra vez, levantamos novamente, mas sempre caminhando em busca da voz do pastor, que não deixará nenhuma de suas ovelhas se perder. É tão bela as expressões de Joana, quando ela diz que o homem precisa buscar-se com esforço, que ela tem que se apoiar nas leis, nas ciências, mas também se apoiar no maior psicoterapeuta de todos os tempos. Quem é o maior psicoterapeuta de todos os tempos? Jesus, o mestre de Nazaré, que com a sua voz suave e tranquila ensinou que nós deveríamos ir até ele, que o seu jugo era leve, que o seu jugo era suave, mas que nós precisaríamos renunciar às facilidades do mundo, que nós deveríamos saber o que é certo e o que é errado, que nós deveríamos ter o discernimento correto entre isto é bom e isto não é bom. Fazer o que é de melhor para o nosso espírito. Tudo começa e termina em mim. Ter consciência que somos aquela pérola de imenso valor. E o dono da vida, o Senhor da vida na terra, renunciou a tudo para comprar esta pérola a preço de sangue. Sabemos muito bem de que maneira ele provou o amor para nós, de que maneira que ele trouxe esse fruto doce do despertar da consciência, com a dor, com a injustiça e ingratidão do homem. Mas ele ensinou que nós éramos pérolas de tamanho valor, que todo sacrifício era válido e que nós deveríamos nos valorizarmos. Se nós somos espíritos com tamanho valor, com tamanha intensidade, como podemos ainda duvidar do seu amor? Teresa d'Ávila, essa expressão magnífica do catolicismo, um dos espíritos mais elevados já encarnado, também disse: o amor não era amado. Então, nós falamos de Jesus, nós falamos dele, nós falamos que somos discípulos, nós contamos o seu evangelho, nós esclarecemos. Alguns têm até o mérito de saber decor do primeira folha, a primeira parábola, 42 parábolas, as suas histórias, as minis parábolas, os sermões, sabe decor, linha a linha. Mas para ensinar para o outro. É válido? Muito válido. Muito válido. Mas se nós ensinarmos e não praticarmos, é palavra ao vento. E como que vai ficar no futuro, quando nós despertarmos na vida espiritual e descobrirmos que aquelas pessoas que ensinamos e que praticou se elevou, enquanto nós teremos que recomeçar? Precisamos tomar cuidado com a palavra, tomar cuidado para que ela não seja apenas palavras em vão. Praticar, sim, é necessário.
Tem uma obra muito famosa no Espiritismo chamada Voltei, que conta a história de um presidente de uma casa espírita, onde ele era o orador, onde ele ensinava, onde ele conhecia o Evangelho de Jesus e conhecia a doutrina espírita. Participava de congressos, participava de eventos. A sua palavra era doce e encantadora na tribuna. E quando ele voltou à espiritualidade, o malfado dele descobriu que ele não tinha nenhuma luz, que seus olhos não eram tão são como Jesus pediu para ser. Mateus, capítulo 6, versículo 22, ele diz que a candeia do nosso espírito são os olhos. Se os seus olhos for bom, todo o seu corpo é bom, todo o seu corpo se ilumina. Mas se ele não for, todo o teu corpo está na treva. E depois ele conta no livro toda a dor para se resgatar, toda a dificuldade e a vergonha de descobrir que apenas falava, que apenas ensinava. Ele tinha mérito suficiente para ser socorrido, mas não um mérito de luz, não um mérito de um espírito evoluído. Teria que recomeçar. Será que nós também não estamos no mesmo papel? Será que nós também não falamos palavras ao vento? Jesus, enquanto homem, convivendo com os homens daquela época, com toda aquela integridade, com toda aquela capacidade, ainda assim recebeu toda a ingratidão, toda a injustiça, foi traído, foi julgado de uma maneira não adequada, terminou os seus dias na crucificação. Ainda assim, ele mostra o perdão, a paciência, o amor, ressurge para mostrar que a morte não existe. E nós, com poucas provas, com poucos obstáculos, com algumas dificuldades, transformamos numa tempestade sem fim. Temos visto, com grande tristeza, jovens desistirem da vida porque estão entediados, porque estão cansados, ou porque as pessoas não os compreendem. Tenho visto velhos, idosos, desanimados, amargurados, desistindo da vida, porque as pessoas não compreendem. Tenho visto líderes de casas espíritas já na hora de passar o bastão, de ensinar outro, para que as casas espíritas não morram. Mas ele não quer, porque não quer deixar o poder efêmero do mundo. Ah, mas é que eu sou o presidente, é porque eu sou o fundador, é porque eu sou o dirigente. E os jovens, às vezes, sedentos de aprender e de uma oportunidade. Queridos irmãos, nós voltaremos à espiritualidade. Eu sempre brinco, o Antônio até fica bravo comigo, porque eu sempre brinco, que a hora que as pernas começarem a fraquejar é a hora de passar o bastão. Só vou na casa espírita para ver os amigos, para trabalhar ali no cantinho, entregando o folhetinho, entregando a água fluidificada, mas a diligência para os jovens. Nós precisamos aprender isto. Nós precisamos aprender a renúncia e nós precisamos aprender o despertar. E às vezes nós falamos que é muito difícil despertar,
que talvez vamos precisar de muitas e muitas encarnações. Kardec se preocupou com isto e perguntou para Agostinho como é que fazia o homem, se o homem poderia sempre, absolutamente sempre, toda a vida sempre, vencer as suas más tendências. E ele responde de uma maneira tão singela: sim, podeis. E podeis mediante poucos esforços. O que lhes falta é a vontade. Quando nós lemos isso, dá uma dor aqui dentro do nosso coração ao pensar que nós podemos vencer as nossas más tendências, deixar os vícios, deixar a maledicência, deixar a inveja, deixar o ódio, deixar tudo de ruim, tudo que faz parte, que nos arrasta ao chão, e buscar as asas da sabedoria. E só falta vontade. E a neurociência nos diz que a vontade é fraca, que a vontade é imediatista, que a vontade é preguiçosa, que a vontade é sabotadora, que a vontade é procrastinadora. Veja como que é mais dura a ciência do que a Agostinho. Ele diz apenas que nos falta a vontade. A ciência nos diz que a vontade é muito fraca, mas a ciência, como Agostinho, diz que basta querer, basta tomar decisão, basta olhar o futuro e ver a visão de suas ações, de suas decisões e começar a galgar a escada. É Sócrates, lá no passado, dizendo que nós precisávamos nos conhecer. É Jesus falando para Nicodemos que nós precisávamos nascer. É Paulo dizendo que nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. São os amigos espirituais dizendo que nós precisamos cuidar do instrumento do espírito, que é o corpo, dando-lhe comida saudável, alimentos saudáveis, bom sono, água, sol, atividades físicas. E também tendo hábitos salutares para que a alma possa desenvolver-se, o espírito possa crescer. É Paulo que diz que nós devemos correr a nossa carreira como vencedores, porque se assim o fizermos, as portas celestes estão abertas para nós. Acha que eu falo sonhos, que eu conto contos de fadas, que é imaginar demais os mundos celestes? Se assim o fosse, teríamos que deixar de ler a doutrina, de ler Joana, de ler o Evangelho de Jesus, de ler os guias da humanidade, de ler Daniel, Salomão dizendo que há tempo para todas as coisas. João Batista dizendo que ele batizava com a água, mas aquele que viesse após ele batizaria com o Espírito Santo, com o fogo da vida. É Paulo batendo o martelo de que faríamos profecias, de que sonharíamos, de que falaríamos as línguas do universo. Não, eu não sonho, meus caros irmãos. Eu não sonho. Eu falo daquilo que as tradições estão cheias. Uma vez um amigo espiritual nos disse que nós não éramos para ficar pedindo profecias dos céus.
mais descobertas, mais inventos. Lembra de Jesus também dizendo isso para os seus discípulos? Por que pedei-lhes sinais dos céus, se ainda não colocam em prática o que está escrito aqui? Este amigo relembra essas palavras doces do Mestre, dizendo a mesma coisa. Não pedis dos céus coisas novas, quando vossas bibliotecas estão cheias de bolores e vazias de espíritos sedentos pelas descobertas. Não, meus irmãos, eu não sonho ao dizer que precisamos despertar a nossa consciência. Talvez eu seja a voz que clama no deserto como João Batista, mas eu não me canso de clamar de que precisamos despertar. Porque somente no momento que nós tomarmos consciência de que somos espíritos criados pelo mesmo Criador, por conseguintes irmãos, e que devemos levar a paz, porque somente a paz foi o que Jesus pediu para fazermos uma única tarefa. Talvez um dia, no futuro distante, eu renasça na Terra com mais evolução e a Terra também regenerada. Porque falar e pedir da regeneração é muito bom. Como falar do psicoterapeuta das almas também é muito bom. E como diz aquele ditado, ouvir a música é sempre muito boa, mas carregar o piano, isso é muito difícil. Precisamos, sim, trabalhar em favor de nós. Em favor de nós. É muito fácil reclamar da vida deitado no sofá, olhando o celular. É muito fácil dizer que os nossos pais não nos compreendem com todo o conforto e com toda a fartura. Difícil mesmo é nós escolhermos sermos espíritos de luz, levar a luz em qualquer lugar que estejamos. Caros irmãos, o que eu posso dizer para cada um de vós? Posso dizer que os céus não é passivo. Que trabalhamos e trabalhamos muito o tempo inteiro, sem descanso e sem recesso. Posso dizer-vos que às vezes a vossa dor é a nossa dor. Posso dizer, caros irmãos, que a nossa alegria e a nossa esperança está naquele que disse-nos: eu sou o pastor e tenho a voz mais mansa do universo. Nenhuma ovelha se perderá, porque conhece a minha voz. Posso dizer-vos que não descansamos, porque trabalhamos em nome dele e trabalhamos para ele. Não estais sozinho, nunca estivestes, mas desde que ele se fez carne, e ele prometeu que nunca nenhum de vós estaria sozinho, não estão. Se pudesses ver, se pudesses ouvir, veríamos e ouviríamos com mais frequência.
Mas a vossa consciência, muitas vezes, está entorpecida, esquecida de si mesmo, no tédio, na desesperança, perdidos em alucinógenos, perdidos no desespero da depressão, com um pé no vale dos suicidas, desistindo da vida como se ela nada significasse. Que posso dizer, caros irmãos? Que deveis levantar os vossos olhos para os céus e notar que Ele trabalha sem cessar em favor de cada um de nós. Nós não temos recesso. Sabemos que a vida encarnada não é exatamente um refrigério, mas sabemos que ela é a esperança da luz em vosso espírito. Galgai a vossa escada, semei os vossos frutos. Semente doce, para colher na fartura, no seio daquele que nos carrega nos braços. Que posso dizer, caros irmãos, que renascer não é fácil, mas não é impossível vencer. Que podeis vencer todas as más tendências. Basta ter decisão com vossa vontade. Que posso dizer, caros irmãos, que os céus não estão calados e que a terra não está desamparada. Que posso dizer, caros irmãos, que sois vós, os trabalhadores da última hora, que tocaram a sineta da esperança do homem de que renasce e renascerás. Então não leve o desânimo, não leve o desespero, não leve a intriga. E como Paulo, outrora, mandando as cartas para as igrejas, conclamando aos seus irmãos para não brigarem entre si, mas unir-se em fraternidade, em comunhão, valorizando cada irmão. Trago a mesma mensagem. Solidarize-se com seu irmão. Confraternize com seu irmão. Apoie o vosso irmão. Ame, sem esperar retribuição. Seja grato. Leve a esperança. Seja a mão que ampara. Seja a paz que ele distribuiu. Paz, irmãos. Caros irmãos, agradecida